Na terça-feira nós vimos um método para o cálculo da precipitação média, né? Nós vimos tanto o método aritmético, o método mais simples, quanto o método de Thyssen, baseado nos polígonos, e, por sua vez, é inspirado no diagrama de Voronoi, né? Pelo método de Thyssen, nós fazemos uma média ponderada das precipitações registradas nos diferentes esportes. Hoje nós vamos tratar de dois temas muito importantes que precedem a fase de processamento dos dados de chuva. A gente aprendeu que a chuva pode ser medida através de pluviômetros ou de pluviógrafos. Mas para que servem esses registros acumulados ao longo do tempo? Para que eles sejam processados, para que a gente ajuste um modelo probabilístico, para que a gente possa relacionar as chuvas intensas em termos de seus parâmetros principais, quais sejam a duração e a frequência, que a gente conhece como relação IDF. A propósito, eu disponibilizei no Unifor Online um artigo muito interessante sobre a equação de chuva para a Fortaleza. Recomendo que todos façam a leitura daquele material, muito útil, por sinal. Então, para que a gente inicie o processamento dos dados hidrológicos, notadamente dados pluviométricos, é necessário que a gente adote 3 cuidados. São cuidados preliminares. Primeiro é a detecção de erros grosseiros. Se você percebe que algum valor ali presente destoa completamente da lógica do clima, digamos que eu tivesse um registro de uma chuva de 500 milímetros em Quixeramobim em setembro de 1990. Isso seria algo meio absurdo. Então, eu considero isso um erro grosseiro, ou decorrência de uma anotação equivocada, ou um erro de transcrição para a base de dados. Um outro procedimento, outro cuidado, é o preenchimento de falhas. Aqui e acolá, o observador deixa de fazer o registro, aqui e acolá o aparelho trava, aqui e acolá acontece algum fato que impede de ter a base de dados na sua continuidade. Nesse caso, nós apelamos para o preenchimento dessas falhas de modo a preservar o arquivo. Quando a gente preenche uma falha, a gente não recupera o dado lacunoso. A gente não consegue refazer o passado e inserir na base de dados aquela informação que não fora colhida à época. No entanto, o preenchimento de falhas é útil porque preserva as características estatísticas do arquivo, em termos de dispersão, variância, desvio padrão, e em termos de tendência central dos dados, média, mediana, moda. Quando a gente preserva esses aspectos da base de dados, a gente consegue ter um número maior de anos para que a gente tenha um processamento de melhor qualidade. Um outro cuidado, e aí é o terceiro que eu menciono, é a análise de consistência. De nada serve você processar dados espúrios, dados sem qualidade, dados inconsistentes. E nós temos uma técnica gráfica, por sinal, chamada análise de dupla massa, em que nós fazemos o diagrama para verificar essa consistência. Análise de dupla massa, feita através do diagrama, em que os dois eixos, abscissa e ordenada, são colocados de forma acumulada no tempo. Os valores cumulativos estarão presentes tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas. Por isso que a gente fala em diagrama de dupla massa. Quando a gente fala em diagrama de massa, significa que a grandeza ali representada, ela é inserida de forma
acumulada. Os valores se somam ao longo do tempo. Quando eu falo em dupla massa, significa que eu tenho a acumulação dos valores das variáveis, tanto na abscissa quanto na ordenada. Muito bem. Eu preparei uma animação para a gente discutir um pouco como se dá o processo de análise de consistência. Então, vamos abordar agora análise de consistência de dados pluviométricos. Então, na sequência, esta figura a que eu me referi há pouco, e nós recordamos dela no nosso encontro de terça-feira. Nós temos um diagrama de Voronoi, e a confecção desse diagrama está baseada na proximidade dos pontos de cada zona àquele ponto que deu origem à confecção do diagrama. Repetindo, cada zona, cada cor é constituída por infinitos pontos. Cada polígono, na sua área interna, tem infinitos pontos. E esses pontos, todos eles, daquela mesma zona, estão mais próximos do ponto destacado na zona do que de qualquer outro ponto destacado nas zonas adjacentes. Isso serviu de base para a gente estabelecer a metodologia de Thyssen para o cálculo da precipitação média na bacia. O método de Thyssen é baseado nos polígonos de Thyssen. Professor? A precipitação média é uma ponderação das precipitações medidas em cada um dos postos, usando por peso a relação entre a área de influência do posto e a área total da bacia. Pois não, Júlia? Professor, o que significam mesmo esses pontos? São os postos de quê? Que eu esqueci. Para o nosso propósito, esses pontos estão representando os pluviômetros, os postos que eu instalei para medir a chuva. Na realidade, o diagrama de Voronoi pode servir para qualquer coisa, inclusive para você elaborar uma obra de arte, né? Eu acho que isso daria um bom quadro, né? Uma boa tela. O Voronoi era um matemático, não era um hidrólogo. Então, ele desenvolveu essa técnica, né? E termina gerando figuras bem interessantes do ponto de vista estético, né? Mas para a nossa abordagem de hidrologia, nós estamos considerando que cada ponto graficado aqui representa um posto de medição de chuva, ok? E nós vimos na terça-feira o processo de confecção dos polígonos de Thyssen, né? Aquela sequência, interligar 2 a 2 os postos, marcar o ponto médio, traçar uma perpendicular pelo ponto médio, prolongar as perpendiculares e delimitar os polígonos de forma a que a gente possa obter os ponderadores, os alfas, né? Lembram bem? Alfa é a relação entre a área de influência de cada posto e a área total da bacia. Assim, nós calculamos a precipitação média. Mas eu quero que a gente foque no outro aspecto dessa figura. Eu tracei uma curva fechada na tonalidade branca para circunscrever uma região hidrológica homogênea. Eu estou colocando por hipótese que todos os postos desta região, todos os postos que estão no interior dessa minha figura, delimitada pelo traço branco, constituem uma região hidrológica homogênea. Toda essa região tem um comportamento hidroclimatológico bastante semelhante, de modo que eu posso aproveitar um posto desses para suprir uma lacuna num posto vizinho ou num posto dessa mesma zona. E como é que a gente reconhece que os postos constituem aquela região homogênea do ponto de vista hidrológico? Não há nenhuma identificação, nenhum indicador geográfico ou físico que a gente possa usar para esse propósito. O que a gente faz é comparar as chuvas ocorridas nesses diversos postos ao longo dos sucessivos anos. Eu vou destacar esses postos, e aí eu pergunto, quantos postos eu destaquei? Só para a gente entrar em sintonia aqui. Quantos postos eu destaquei na figura? 6. 6, né?
Eu vou me abstrair logo dos postos que estão fora dessa região supostamente homogênea. Eu estou supondo que os pontos no interior dessa área delimitada constituam uma região hidrológica e homogênea. E esses pontos que eu indiquei agora na cor branca são postos que vão servir para o registro de chuva ao longo do tempo. Então, esses 6 postos, como a Inês mencionou. E aí eu vou começar a limpar a minha figura, porque daqui para frente eu não preciso recordar nada do método de Thiessen. Eu não estarei levando em conta a repartição poligonal da área. São esses 6 pontos que representam 6 postos e, enfim, agora eu estou com a minha zona, Professor, minha região hidrológica isolada. Pois não, Júlia? Pode falar, Júlia. por exemplo, esses postos, essa região que é homogênea, ela só pode ser de postos que estão um do lado do outro. Se a minha quantidade de chuva de um for igual que está lá na ponta, por exemplo, ele não é homogêneo desse do meio, por exemplo? O fato de eu ter uma região homogênea não significa que a chuva vai ser igual em toda a Ou região, não. parecida, né? Isso. Medianamente. Na realidade, nós vamos falar uma linguagem estatística. Vamos dizer que quando os postos estão inseridos numa região hidrológica homogênea, os valores registrados guardam uma correlação. Quando eu digo que 2 postos integram uma mesma região hidrológica, é porque há uma correlação estatística entre os valores medidos de chuva nesses 2 postos. Se eu 6 postos e digo que eles estão inseridos numa mesma região hidrológica, é porque há uma correlação estatística nos valores registrados. Anísio, se eu fosse colocar esses pontos para traçar uma reta, aí então os pontos eles estariam muito próximos dessa reta, não é isso? No diagrama, sim. No diagrama. Sim. No diagrama de dupla massa, esse é o critério de inferência. Nós vamos inferir. Distante seria então ele não estaria caracterizado nessa região de correlação, nessa região hidrológica homogênea. Como assim? Assim, para traçar o diagrama, né? Aí a reta, Okay. todos os pontos, eles teriam que se aproximar dessa reta. Por acaso... Mas que reta e que ponto? Não vamos confundir os pontos espacialmente. Não, deixa eu dizer assim. Essa figura com os pontos do diagrama, são coisas diferentes, Inês. Uma coisa é esta figura que vocês estão vendo agora, em que eu apresento os 6 postos que foram instalados dentro dessa região hidrológica homogênea. Outra coisa, a gente vai ver já, são os pontos plotados no diagrama. E aí eu estou só antecipando um assunto, porque você fez a indagação, mas eu estou antecipando uma informação. Os pontos do diagrama representam anos. Os pontos da figura que você visualiza na tela representam postos pluviométricos, ok? São coisas de... Aqui eu tenho 6 pontos e lá eu posso ter 30 pontos. Tá, então quando você chegar lá no diagrama, eu faço a pergunta de novo. Okay, professor. Não, Júlia. Então, só voltando. Então, eu posso ter uma região homogênea com um posto que não necessariamente está junto do outro. Júlia, inclusive eu diria mais. Eu diria que você pode ter uma região hidrológica homogênea sem nenhum posto instalado. Porque quem configurou as regiões hidrológicas homogêneas foi Deus. Quem instalou os postos foi o homem. Então, uma coisa não tem necessariamente vinculação com a outra. O fato de eu ter uma região hidrológica homogênea não significa que eu tenha um posto ali dentro, não. Pode ser que não tenha nenhum posto. Tá certo? O que a gente faz ao compor uma rede hidrometeorológica é identificar quais as regiões hidrológicas homogêneas. O fato de eu ter 2, 3, 5 postos
não associa necessariamente uma região homogênea. Eu tenho o interesse em identificar as regiões. As regiões já existem. O esforço que nós fazemos é na identificação dessas regiões. Você diz assim, em 1800, eu não tinha nenhum posto instalado, mas a região já estava lá. Quando eu instalei a rede hidrometeorológica, é que eu passei a ter condições, né, algumas décadas depois, de processar esses dados e identificar dessas regiões. Eu delimitei com essa curva fechada uma região supostamente homogênea, hidrológica. E essas bolinhas marcadas na cor vermelha representam postos pluviométricos. Tenho ali um pluviômetro, por exemplo, em que eu registro diariamente a precipitação ocorrida desde a medição do dia anterior. Eu vou indicar os postos, o P1, P2, P3, até P6. Né? E o que é que eu vou fazer? Qual é o critério que vai apontar, primeiro, se de fato essa região é hidrologicamente homogênea. E segundo, no futuro, quando eu for processar dados de um desses postos, confirmar se de fato existe ou não alguma inconsistência. Vou começar fazendo um exercício de aplicação com vocês, tá? E a prática. Vamos considerar, primeiro, o caráter duplo acumulativo desse diagrama. O que significa uma dupla acumulação? Significa que eu estou acumulando os valores nesse eixo das abscissas e estou acumulando os valores nesse eixo das ordenadas. No eixo das abscissas, eu coloco a média acumulada dos postos da região hidrológica. Aqui, por exemplo, vou destacar aqui o posto P1, e eu tenho 6 postos. No eixo das abscissas, eu vou colocar a média acumulada dos valores de prestação medida nos 6 postos. E no eixo das ordenadas, eu vou indicar os valores acumulados de prestação do posto que eu estou analisando. Vamos supor que seja um posto A. O posto A aqui representa aquele que está submetido à minha análise. Pode ser, por exemplo, o posto P1. O posto A pode ser, por exemplo, o posto P1. Ao longo dos anos, eu vou marcando esses pontos. Este ponto representa um determinado ano. O ano de instalação do aparelho, 1915. Em 1916, eu tenho o primeiro ano acumulado. E aí, o primeiro ano acumulado vai corresponder a esse ponto. O ano de 1916, um ano após a instalação do equipamento. O ponto seguinte vai corresponder ao ano de 1917. E assim sucessivamente. 1917, 1918, 1919 e assim por diante. Quando eu concluo a plotagem desses pontos, eu faço a seguinte verificação. Eles são colineares ou não? Se os pontos apresentarem uma colinearidade, eu posso afirmar que não há inconsistência nos dados registrados no posto A. Vejam a construção da frase. Eu não estou dizendo que os dados do posto A são dados consistentes. Eu estou dizendo que não há uma evidência de inconsistência. E como não há evidência de inconsistência, eu posso ir para a etapa seguinte de processamento de dados. Eu só posso realizar o processamento dos dados se os dados passarem pelo crivo da análise de consistência. Pois não. Pronto. Aí, se você passar uma reta, você vê que os pontos vão estar todos ou em cima da reta ou bem próximo a ela, não é isso? Isso, é o que nós fazemos. Isso. Pronto. Aí, se houvesse um ponto fora, ele seria inconsistente em relação ao posto A, e aí ele seria
como é que eu poderia descrevê-lo? Seria, eu diria que ele está errado, eu diria que ele não pertence àquela região. Provavelmente, se um ponto do diagrama estiver fora, ou vamos dizer, um outlier, isso decorre de um erro de transcrição. Na hora de colocar os dados para desenhar o gráfico, houve uma transcrição equivocada, ok? Certo. Neste outro caso, fizemos um procedimento semelhante. Nós graficamos os pontos na sucessão dos anos. No nosso exemplo, este ponto corresponde ao ano de 1916, 1917, 1918 e assim por diante. Se eu tentar traçar uma reta, eu não consigo contemplar todos os pontos nessa mesma reta. Eu posso até buscar algo mais próximo, mas veja que ao contemplar esses 6 ou 7 primeiros pontos, eu deixei de fora uma outra porção de pontos. Se eu tentar, por outro lado, uma segunda reta, também deixei de fora uma porção de outros pontos. Fiz 3 retas, mas não uma só, de maneira que eu vou afirmar que os dados registrados no posto A apresentam inconsistência. E se apresentam inconsistência, significa eu não posso usar esses dados da forma como eles se apresentam. Eu tenho que dar um tratamento antes de lançar ao forno para cozimento. Ou seja, antes de iniciar o processamento dos dados, para fazer uma modelagem hidrológica, para fazer a calibração de um modelo, para fazer o relacionamento IDF, para estimar a vazão. Antes disso tudo, eu tenho que fazer um trabalho de correção, de polimento. Ou seja, eu tenho que tornar os dados consistentes para que eles possam, de fato, trazer informações úteis. Os dados, uma vez processados, produzem informações. E a gente costuma falar que dados ruins sempre vão gerar informações espúrias. E os dados não são bons, as informações por eles geradas certamente serão informações ruins e espúrias, que não nos permitem nenhuma utilização proveitosa. Eu vou fazer com vocês agora uma aplicação desde o início para essa análise de consistência, ok? Então, no eixo das abscissas, eu tenho a média das precipitações acumuladas. Eu não coloquei aqui o posto A, só os postos B, C e D. No eixo das ordenadas, eu destaco apenas o posto que eu estou analisando. Eu estou analisando o posto A. E aí eu pergunto, esses pontos são lineares? O que vocês me dizem? Não. Eu acho que sim, eles estão na mesma... Se eu traçar, isso aqui fica para vocês exercitarem, tá? Eles estão consistentes. Ah, não, o último faz uma curvazinha para baixo. Eu acho que... Eu acho um pouco. Não, eu acho assim também. Ele okay? vai descendo lá em cima. Lá. Isso. Ok? Vamos pegar agora o mesmo posto A, porém confrontado com a média de todos os postos da região, ou seja, A, B, C e D. Se eu colocar, ou se eu tentar colocar uma reta contemplando todos os pontos, vocês lembram o significado de cada ponto desse? O que significa cada ponto desse? É A vezes a média, né? Não, o que significa cada ponto? Cada ponto corresponde a quê? Inês? É um medidorzinho. Não, né? É não. Sei não. E a precipitação? É a relação da precipitação de A com a média. Não.
Cada ponto desse corresponde a quê? Não é a um pluviômetro. Não é a Cada média, não? Eu tô entendendo a pergunta. Diga a resposta. Espera aí. É porque na hora que você plota o diagrama, você quer saber a consistência, Cada ponto corresponde a um ano. o ano, exato. Só que Verdade. Agora sim. Olha aqui, esse ponto bem aqui que eu estou mexendo no cursor, ele corresponde ao ano de 1972. E três. Tá, 2. 1972. Este outro ponto aqui corresponde ao ano de 73, 74, 75, 76. Ok? Verdade, verdade. Não é verdade? É. Diga, pode dizer. Se passar reta, a gente percebe que esse ano de 76, ele foge um pouquinho, ele não está tão próximo, nem quando você correlaciona o A com os demais. E aí, é uma reflexão que eu quero que vocês façam daqui a pouco. Eu vou já fazer um questionamento para vocês, tá certo? Uhum. Se eu traçar uma reta, eu vou perceber que este ponto ficou fora dela, né? O que eu faço? Eu escrevo que os dados do ponto A são inconsistentes. E aí eu jogo fora, jogo na lata do lixo. Isso. Foi só um ponto, né? Eu acho que Não, foi só um ano, né? Aí o que é que eu faço? corrige. Pode ter sido um daqueles erros que o senhor comentou mais cedo. Exatamente. Eu não jogo fora, eu vou buscar torná-lo consistente. Eu vou promover a consistência desses dados. E aprender a fazer isso, tá bom? Ok? Por enquanto, eu vou voltar à principal pergunta de hoje. O que é que significa cada ponto desse? O ano de medição. Isso. De maneira cumulativa, eu tenho aqui, por exemplo, neste ponto, qual ano? 75. 75? É? 4. Esse aqui. Opa. 74. 74, Começa em que ano? 74, eu acho. 2, 3, 74. Peraí. É 72. Começasse 3, né? Então, aqui, 72, 1973, 1974. Cumulativamente, tá? Quando eu falo 70 aí, quanto aqui? 4. 4. O ano de 74 contempla o ano de 72, mais o ano de 73, mais o ano de 74. Quando eu falo neste aqui, eu estou falando no ano de 1975. O ano de 1975 contempla 72, 73, 74 e 75. Ok? São valores acumulados. Observem bem o que está escrito aqui, acumulado. Aqui para o posto A, qual é a diferença do anterior para este? É que lá eu considerei apenas os postos B, C e D. Aqui eu considerei todos os postos. Mas a conclusão é a mesma, né, não? Se eu traçar uma reta, eu vou chegar à mesma conclusão. Aqui. A curva dessa aí é mais suave, né? Por quê? Porque quando eu coloco o posto A, ele aproxima mais da média, né, não? Eu forço que ele aproxima mais, porque ele mesmo ajuda a chegar mais em si. Você concorda? Concordo. Aí isso pode indicar que o erro talvez não esteja no ponto A, né? Isso. Quando eu coloco o ponto A no meu cálculo, eu estou dizendo que ele chama para si um pouco mais de proximidade. Ele chama para si um pouco mais de proximidade. Então o erro não está no A, né? Deve estar em outro ponto, né? Opa! O erro pode estar na transcrição, numa eventual mudança no posicionamento do aparelho, ou pode ser, inclusive, mas é apenas uma hipótese, que o posto A não faz parte da região homogênea dos demais pontos. Eu posso colocar como hipótese que essa região que eu supus hidrologicamente homogênea, de fato, ela não é hidrologicamente homogênea. Professor, se o ponto A amenizou a curva, então quer dizer que ele não seja o causador da curva, né?
Que seja Não outro necessariamente. Não necessariamente. É uma hipótese, mas eu tenho que investigar mais tarde. Eu tenho que investigar. É apenas uma hipótese. Talvez o que não seja homogêneo seja outro, né? Isso. E pode ser, inclusive, que a região não seja homogênea. Se a região não é homogênea, não adianta eu fazer o melhor esforço para anotar muito cuidadosamente os dados de A, porque essa figura nunca vai exibir uma colinearidade nos pontos. Eu tenho que investigar o conjunto. O que eu queria resumir aqui é o seguinte: quando eu grafico os pontos, quando eu faço a plotagem dos pontos e consigo evidenciar a colinearidade, tudo bem, tudo bem. E aí eu digo, não há inconsistência, vamos processar os dados. Porém, quando você não consegue contemplar todos os pontos por uma única reta, você vai ter que investigar diversas possibilidades. Não é uma só. Você vai ter que investigar diversas hipóteses que podem Anísio, distorcendo a configuração. Anísio. Diga. A gente está relacionando o posto A aos demais, né? E ora a gente coloca a média, precipitações acumuladas, incluindo A. Isso. Quando há um momento que eu vou precisar fazer o posto A em relação aos demais, aí o posto B em relação às médias das precipitações acumuladas dos outros postos. Vamos fazer agora, aqui para o posto B. Tá. Eu fiz para Certo. o posto B. Eu coloquei o posto B no palanque aqui, na berlinda, certo? O posto Isso. B aqui, ele subiu ao palco, os outros desceram, tá certo? Uhum. Esses aqui são os postos que vão bater palma. Esse aqui é o posto que está... Protagonista. Isso, exatamente. Certo. Ok? E aí, neste diagrama, eu tenho o posto B na berlinda e os outros postos A, C e D como postos de comparação. Nesta figura, eu continuo com o posto B na berlinda, é o posto que está sendo analisado. A diferença em relação à figura anterior, que agora eu estou levando em conta todos os postos pluviométricos A, B, C e D. Ok? O que vocês me dizem? Sim. O posto E, ele traz uma consistência melhor do que o posto A ou não? Você compara com o posto A. Como é a história aí? Comparando o posto A com o posto B traz uma consistência melhor? Eu acho que não. Como é que você saberia? Volta lá no A, professor. Passar a reta. Isso, vocês vão traçar uma reta e vão... O B tá mais aprumado, viu? Ah, não tá? Gostei aí do... Anísio, fazendo isso no tá mal aprumado. Fazendo isso no Excel. Aí chamando aquele Rzinho, né? Esqueci o nome agora, da estatística, gente, pelo amor de Deus. É correlação. Sim. Aí, determinação. Isso. A gente não mas aqui você não vai buscar o coeficiente de determinação, não. O R2 não. O que você vai querer aqui é correlação. Você vai medir a correlação. O R? Correlação linear. Se você, olha aqui, como é que você faria? Se você consegue uma equação do primeiro grau contemplando todos os pontos, significa que a correlação linear é muito boa. Se contemplar 100% dos pontos, você diz que a correlação é 1. É a situação ideal. É isso que eu estou tentando te dizer. Então, eu acho que passando em relação ao A e B, o A talvez chegasse mais próximo de 1, não? Se você traçar a reta, qual é que fica melhor? É a reta no diagrama do B ou a reta no diagrama do A? Eu acho que é A. Sei. É um bom exercício, né? É um bom exercício.
Rapaz, o ar tá dando uma viradazinha no bico ali em cima. Mas como é que a gente chega a uma conclusão? Fazendo, né? Não é isso? Fazendo a régua aí, né? Isso, aí eu vou pedir que vocês façam isso bem bacana. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Diagrama de dupla massa, aqui para a gente resumir. Diagrama de dupla massa, posto A, média da região. Esse caso aqui é um caso em que os pontos estão razoavelmente Professor, numa mesma linha, numa mesma reta, e aí eu digo que não há inconsistência. professor, já são 9, viu? Ok, muito bem. Nós temos ainda 10 minutos, né? Eu estou reunindo dados de 1972 até 1979. Eu tenho 8 anos de dados. Eu estou comparando o posto A com os postos da região de A. Pessoal, uma coisa importante. Atentai bem para o que eu vou falar agora. Uma região homogênea não significa uma bacia hidrográfica, tá? Você compreende o que eu falo? Não necessariamente Sim. uma região homogênea coincide com a bacia hidrográfica. São conceitos diferentes. Eu posso ter uma região homogênea hidrologicamente e dentro dessa região eu ter diversas bacias hidrográficas. Posso também, dentro de uma mesma bacia hidrológica, dentro de uma mesma bacia, encontrar diversas regiões, distintas regiões. São conceitos diferentes, bacia e região hidrológica. Pronto, eu tenho aqui o posto A e a média da região. Com isso eu consigo fazer o diagrama de dupla massa, não consigo? Sim ou não? Sim. Esses valores ainda não estão acumulados, mas como aí a Inês mencionou, agora eu tenho os valores acumulados. Vocês acompanham bem? Eu tenho ano a ano a média da região e o valor da prestação do posto A. Agora eu coloquei esses valores acumulados no tempo. Isso me permite traçar o gráfico. Professor, esses valores acumulados são na média, né, que a gente coloca? Esses valores acumulados, eles ficam nos dois. Todos os dois são acumulados, tá? Ah, certo. Todos os dois são acumulados, muito bem. Bem observado, todos os dois são acumulados. Olha aqui, quando você soma 1050 com 970, tem 2020. Quando você soma 1030 com 980, você tem 2010, ok? Ok. Confirmado? E aí eu grafiquei aqueles pontos. Cada ponto desse corresponde a quê mesmo? No acumulado. Ao ano, né? Ao ano, né? Aqui é o ano de 1970 aí? 2. Eu acho que é 1. 72. 72? Não lembro. Ok. 2. Tá certo. E esse aqui? Esse é o 9, né? 72. Muito bem. E aí, o que é que vocês acham? Ficou legal? Os dois primeiros ficaram um pouco fora. Então, o que é que a gente faz? Preste bem atenção ao processo. É bem bacana. Olha aqui. O que é que eu faço? Eu só fortaleci aqui a linha para a gente ter uma visão melhor. E olha, eu trouxe esses pontos que estavam meio assim, fora da reta, para cima da reta. Eu mexi na... Perceberam o que eu fiz? Aí. Aqui, como é bacana. Alguma dúvida? Sim, mas aí é só levantar as bolinhas e pronto. Rapaz, é fácil demais, né? Anísio. Muito bem, Anísio. pessoal, Anísio. essa matéria de hoje é muito importante. E aí, eu pergunto, alguma dúvida? Diga, Inês. Alô? Inês. Alô, Anísio? Oi. Estou ouvindo, eu escuto. Tá dando bug aqui no meu. A minha conexão caiu e eu perdi essa última parte. Qual foi a última parte? O que você estava... Isso. Até
Até aqui, você viu? Essa explicação. Aqui, você acompanhou aqui? Vi, você estava mostrando a tabela. Certo. Agora a figura? Sim. E aí eu perguntei, Sim, esses sim. pontos Pronto, aí. são colineares? Isso. Eu consigo contemplar todos eles por uma reta? Acho que esse pontozinho fugiu 72, 73, 74, esses ficaram tão bem. E aí o que eu faço? Isso. Eu trago para cima da reta. A pergunta que eu faço é: alguma dúvida? Tranquilo. Eu também tô de boa. Ei, professor, qual é a maior bacia que nós temos aqui Então no Ceará? eu vou da lista. Deixa eu fazer uma pergunta importante, mas prestem bem atenção. Vocês notaram que quando eu tracei a reta, eu dei referência aos anos mais recentes? Ou não perceberam isso? Eu pensei. Por que você não passou uma reta dando preferência aos anos mais antigos? Mas Vocês devem os ter mais, notado que eu dei preferência aos anos mais mas os mais recentes. antigos, ele excluiria os demais, né? E aí Era maior, né? é uma conclusão importante. Exatamente. Então, quando você vai ajustar os dados para torná-los consistentes, você preserva a colinearidade dos pontos mais recentes. Esse é um critério importante, tá? Isso não é à toa. Mas diga uma coisa, professor, se os mais recentes, tudo bem. Agora, se os mais recentes tivessem uma inclinação de curva maior, como é que ficaria? A gente confia mais nos dados recentes do que nos dados antigos. Então, independente da linearidade, tem que ir pelos mais recentes, né? Isso. É verdade. Mas eu reitero o que falei há pouco. Quando a gente usa esse diagrama, há diversos motivos para que esses pontos não sejam colineares. Pode haver erro de transição, pode haver mudança no posicionamento do aparelho, pode haver delimitação regional. Eu posso considerar que aquela região está delimitada corretamente, e na realidade aquela região não é uma região homogênea, tá certo? Tenho que analisar a coisa de maneira sistêmica, de forma integrada. Entendi. Ok? Deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas aqui interessantes. Mas vamos, eu vou disponibilizar essa planilha do Excel. Ela traz os valores e os quadros que eu transferi lá para o slide, tá? Qual é a vantagem dessa planilha? É que aqui vocês vão ter as fórmulas, tá? Quando você clicar em cima, você vai ver a fórmula, todo o procedimento, tá? Aqui você vai movimentar no editor de gráfico, fazendo os filtros, fazendo as adições, né? Você pode ir pedindo gráfico por gráfico. Esta tabela se refere àquela última figura que nós exibimos lá no PowerPoint. E aí, eu pedi que vocês avançassem nos exercícios da nossa lista, né? Nós temos uma questão lá referente ao IDF. Não sei se vocês já fizeram. Era justamente essa que eu estava com dúvida, Luísio. Ok. O que eu queria compartilhar com vocês neste arquivo é o seguinte: a relação IDF de Fortaleza, ela está apresentada na lista de exercícios. Vocês identificaram? O tempo da chuva em minutos não foi dado na questão 23. Mas agora que eu estou entendendo que era para usar os dados da questão 22, não é isso? Essa questão tem nada a ver com outra questão. Essa questão ela é individual, ela é isolada. Ela não está conectada a uma outra questão. Só que na hora que você coloca a equação para Fortaleza, da chuva,
O tempo, né, que a gente conta, é o tempo, a duração em minutos, não tem valor aqui para a gente usar na equação. Opa, então vamos explicar. Eu vou São os comentar dados, isso agora. Pronto. Eu vou Aí, comentar isso onde o agora. terceiro aparece é na questão 22, por isso que eu estou perguntando. Não. Esqueça. Cada questão é isolada. Uma questão ela não está conectada à outra. Era a minha Ok? dúvida. Então, o que eu faço? Eu coloquei aqui na coluna a duração da chuva, 5 minutos. De 5 em 5 minutos. Eu estabeleci uma discretização temporal de 5 minutos. E eu resolvi fazer o meu até 2 horas. Então, eu tenho 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de 5 em 5 minutos a 120 minutos, ou seja, até 2 horas. Duração de até 2 horas. Para cada duração e para cada tempo de retorno, repetindo, para cada duração e para cada tempo de retorno, eu tenho uma intensidade. Vocês encontraram? 2.345,29 vezes o tempo de retorno elevado a 0,173, tudo isso dividido pela duração. Mas é porque no exercício não vem dizendo que era para fazer essa discretização, assim, de 5 em 5 minutos. É uma decisão sua estabelecer a duração. Se você quiser estabelecer de minuto em minuto, também pode, só que dá muito trabalho. Se fizer de 10 em 10 minutos, também pode, dá menos trabalho. Eu resolvi fazer de 5 em 5 minutos, mas é uma decisão sua. O intervalo de 2 horas, de 5 em 5 minutos. Não, você pode fazer de minuto em minuto, ou de 10 em 10 minutos, ou de 20 em 20 minutos. Certo, Okay? mas eu posso fechar no intervalo de 2 horas. Pode até fazer mais, se quiser. Eu parei em 2 porque foi só para mostrar, mas Mas você prefeito do exercício, eu posso arbitrar o valor da duração e em quantos minutos, não é isso? Exatamente. E o propósito é que o aluno tenha uma certa autonomia nisso. Tá certo? O importante é que o aluno tenha uma autonomia nesse processo. Então, para cada duração e tempo de retorno, eu calculei a respectiva intensidade de curva. Fiz isso para 50 anos de período de retorno e 100 anos de período de retorno. E aqui o gráfico. Não sei se ele está visível, está? Tá. Está visível. E na próxima aula, a gente vai questão tem que ser feita por Excel? O senhor vai querer por Excel? Não, pode fazer até numa folha de papel. Não é obrigado. O Excel é uma ferramenta, mas você não é obrigado a usar o Excel. Eu usei o Excel com comodidade. Eu poderia passar para a mão, então, né? Porque eu já tinha começado a fazer o relatório manual, aí vai ficar meio desorganizado. A forma que eu achava melhor. Ok. Certo. Na próxima aula... Oi? O ietograma, o comportamento dele. Na próxima aula, eu vou explicar a confecção do ietograma de projeto. Também é uma questão da lei. Nós vamos tratar disso na terça-feira, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar porque o nosso tempo... Ou alguma outra dúvida? Temos... Professor, é só com questão de entrega. Eu posso fazer à mão e tirar uma foto e enviar, né? Não, o arquivo que você vai colocar no Info Online é PDF. Você pode digitalizar, pode gerar, pode desenvolver em qualquer formato. Só que antes de depositar no Info Online, você deve fazer a conversão para o PDF, ok? Tá certo. Muito importante lembrar, o formato de entrega é PDF. Mas hoje. Então, quando você concluir o arquivo doc, o docx, você converte para PDF. E aí, deposita o PDF. Ok? Ok, professor. Pessoal, muito grato aí pela participação de todos. Eu vou só fazer uma chamadinha aqui. Boa. Só ter um feedback de vocês. Ok? Mas aí vocês podem prosseguir no grupo e eu estarei à disposição para contribuir. Você vai compartilhar as dúvidas. Agora, vocês vão compartilhar no grupo do WhatsApp entre os colegas. E aí, se não conseguirem, a gente ativa o professor. Combinado? Esse é o processo. Tá bom?
Ok. Então, coloque no grupo, compartilhe. Ah, mas ninguém conseguiu. Aí eu estarei à disposição para colaborar. Tá certo? Ok. Combinado. Pois tá. Pessoal, bom final de semana. Continue em casa. Você também. Muito grato aí pelo apoio.